União Podcast, episódio 4, continuação com Caio Bezerra. Que é o 5G. Você já fez algum pensamento de futuro em relação a essa mudança, né? Porque hoje a gente pode considerar que o 5G vai transformar a internet mais potente. Qual que é o pensamento de um UX UI em relação a essa transformação? Então, hoje o 5G vai vir para revolucionar essa parte digital, né? Porque ele vai trazer mais poder de comunicação para os meios, ele vai facilitar também a disseminação de informação, porque vai ter muito mais dados circulando. Então, o pessoal enxerga o 5G como uma tecnologia que já está quase aí. Então, vai começar uma revolução muito mais forte da tecnologia, no sentido de desenvolver mais produtos, desenvolver o No Touchless, que é o não toque na tela, né? Que é os vestíveis, que é a questão do VR, do AR, porque vai se tornar muito mais acessíveis, as pessoas vão ter mais contato. Então, quando chegar de fato, vai ser uma revolução no mercado, que é uma coisa que muitas empresas já estão se preparando, já estão construindo aplicativos, estão construindo produtos para isso. Caio, até para o pessoal que está escutando entender um pouco melhor, então fazendo um paralelo, você começou, né, tentar fazer uma síntese rápida aqui, você começou a mexer com internet, Photoshop, Corel, e aí você seguiu para a área de comunicação, correto? Certo. E aí foi fazer curso superior e você foi para essa área que você está atuando hoje, no meio do curso ou antes, no final do curso, ou antes você viu essa uma oportunidade de trabalho ou foi uma coisa de identificação? Então, quando eu estava nas agências, eu já estava buscando migrar para a área de tecnologia, que eu já estava vendo que no futuro ia ser tudo parte tecnológica. Então eu comecei a enxergar, eu vi que tinha a possibilidade de migração, só que faltava algumas skills para mim conseguir fazer essa migração. Eu tenho uma boa apurância visual por causa do gráfico, então questão de alinhamento, tipografia, isso eu já tinha uma coisa muito forte. O que me faltava é essa parte de UX, a parte de experiência do usuário, de fazer pesquisa, de fazer validação de protótipo. Então eu comecei a pesquisar em sites, comecei a ler artigos. Hoje a gente tem uma comunidade muito forte aqui no Brasil, que é um coletivo chamado UX Collective. É o maior portal de tecnologia de UX do Brasil e tem muitos temas lá que ajudam muitos profissionais que estão começando, que estão buscando informação. Então eu comecei a consumir muito esses meios eletrônicos para me profissionalizar mais, para conseguir fazer essa migração. E hoje o mercado está muito aquecido para essa área. Então tem muitas vagas até no exterior. Então se a pessoa tem um bom inglês, é muito interessante se candidatar para empresas lá fora, né? Ainda mais ganhando em dólar aqui no Brasil. Então é uma coisa muito interessante. Legal. Bem interessante quando a gente começa a entender que vale a pena a gente beber da fonte ali original. Você também lê artigos em inglês ali, você, assim, não digo ter o inglês, mas seguir páginas, né? Porque hoje a gente sabe também que a tecnologia ela traduz e você pode tanto ler inglês, escrever artigos em inglês, também se vender, né, em outras línguas e não precisa estar lá para ganhar em dólar, né? Você tem também esse hábito de seguir e consumir conteúdo de fora, tipo a Europa, os Estados Unidos? Sim. Hoje na nossa área de tecnologia, muita coisa está em inglês ainda, né, infelizmente. E muitas informações ricas assim estão no idioma inglês. Então é muito interessante pesquisar em fóruns, em sites que tenham esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico. E demora alguns anos para chegar no Brasil, né? Tem pessoas que fazem a tradução de alguns artigos e facilita esse acesso. Mas é interessante sim pesquisar língua inglesa, em portais, tem muita coisa boa, enriquecedora, livros também, que ajuda muito na nossa área. E quando você fala de tecnologia, querendo ou não, o inglês é muito importante ainda, porque muitos programas que a gente usa tá em inglês. O inglês é a língua materna, né, de muitas aplicações, de muitos artigos e livros. Então vale a pena estudar, pesquisar. Legal. E bom, quando a gente fala também de experiência visual, né, baseada em arte, não é só texto, né? Acho que também vale a pena a gente como a gente falou lá, né, a pena a gente se alimentar, ter, né, essas influências, tudo, né, é válido, né, faz parte ali de a gente criar um hábito também de
ter recursos, né, para a gente criar. E a gente falou da língua inglesa, né, da Europa e tal, mas cultura japonesa, por exemplo, né, tem muito a agregar. Acho que quando a gente fala do anime, do mangá, aquela coisa, tipo, também visualmente falando, também, mesmo sendo um país, quando a gente coloca lá, tem uma questão de futuro envolvido, de tecnologia, mas também tem muita questão da cultura. E não só o Japão, né? Acho que o Oriente agora a gente tem a Coreia com uma superpotência de criação de conteúdo, a China, né, que também a gente já não precisa nem falar nada, ela está aí concorrendo a questão do 5G com o mercado norte-americano e europeu também. Você tem um hábito, você tem alguma... Porque eu vi que você tem uma cultura de rua já, né, os stickers aí no seu portfólio. O que você tem a dizer sobre a parte artística, né? O que te inspira? Então, essa coisa artística é um veio muito interessante que eu tenho, né? Porque eu sempre busco uma forma de expressão. E o street art é uma forma de expressão. Porque que você quer deixar aquele espaço cinza com mais cor. Então você acaba vendo referência, vendo grafite, você começa a olhar para o nosso país e para fora também, que, né? Lá fora tem muita essa questão do street art, que é a cultura de rua, né? De ter grafite, de ter adesivos. E com a tecnologia também se torna um aliado, né? Que você consegue colocar esse street art para o mundo todo ver. Então você consegue esse compartilhamento global. Uma coisa que você faz aqui na sua cidade pode ser compartilhada no mundo todo. Então você não é um artista regional, você é um artista global. A tecnologia dá esse acesso para as pessoas, né? Você pode compartilhar sua arte com o mundo todo. É a globalização. O Caio, em questão você tocou num ponto que eu acho legal. Em questão da sua área que você está hoje atuando, para você chegar ao ponto que você chegou, você acredita que foi a questão só da tecnologia ou foi a questão da tecnologia, da arte, da cultura, do suor, das noites mal dormidas? Tenta mostrar pra gente assim a sua visão. Eu acredito que não vai só de você ser um bom profissional. Bom profissional tem que ser uma coisa essencial. Só que além disso, você tem que conseguir mostrar o seu trabalho. Então você tem que ter um portfólio, você tem que ter alguma coisa que mostre quem você é, que divulgue o seu trabalho. Você precisa ter networking com as pessoas para poder fazer conexão, sempre estar conversando. Você está em algum meio, algum grupo que você mostra suas coisas, tem essa conversa, esse diálogo é importante também para o profissional, que é uma coisa que ele consegue mostrar o que ele sabe e consegue aprender muito também. Isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje, ter conexão com as pessoas, estar ali no meio, divulgando trabalho, palestrando, escrevendo textos. Isso daí são os skills que dizem, né, que fazem a diferença para o século XXI. Se vender, né? Acho que também tem isso também, né? A questão da interação, né? Até a gente fez um podcast aqui com o Thiago e ele abordou muito bem essa questão das comunidades, né? E aí tem várias tendências, mas assim, pelo que a gente escuta, né, que a gente entende um pouco, que são pessoas que têm objetivos em comuns, né? Por exemplo, ou na área da tecnologia, ou na área da arte, na área da cultura. Mas quando eu falo arte, a arte é muito abrangente, mas que é na questão da arte visual, né? Você consome esse conteúdo, você interage com esse conteúdo, isso te ajuda de alguma maneira. Então hoje na área de design digital, tem uma comunidade muito forte aqui no Brasil, que o pessoal ajuda as pessoas que estão começando, que querem fazer essa migração, a entrar nas empresas. Então existe um conteúdo muito rico, explicando desde o básico a uma coisa mais avançada. A gente pode deixar alguns links depois lá na postagem, para vocês darem uma olhada, mas tem alguns canais como o UX Now, Design Team, que ajudam muito o pessoal que está começando. Tem uma questão que agora é chamada de Adote um Júnior, que é ajudar um profissional júnior a entrar no mercado. Porque como as empresas não sabem que estão buscando, muitas empresas pedem cargo de sênior, mas muitas vezes nem sabem o que um sênior faz. Então tem essa parte também da comunidade de mostrar o que é um designer, o que um designer de produto faz dentro da empresa. Porque como é uma coisa nova aqui no Brasil, muitas empresas não sabem o que estão procurando. Então educar as empresas é uma coisa que a gente tem que fazer também. É uma evangelização do design. Mostrar o que a gente pode fazer, mostrar o que a gente sabe e mostrar nosso valor também às empresas. Isso é enriquecedor. Legal, cara. É uma visão assim surpreendente para mim, né? Tá, agora eu tenho uma pergunta. Não, acho que a gente já tem, nossa, muito conteúdo aqui, hein? Caramba, eu tô muito satisfeito aqui com essa conversa nossa.
Mas, como a gente comentou aqui, a gente tem uma relação de pai e filho, né, profissional. O Rogério, eu sei que ele tem uma bagagem enorme ali nessa questão de condução, gestão de negócios e, né, também ele agora tem um filho aí que está traçando um caminho brilhante, né? E super entusiasmados aí, eu acho que isso faz toda a diferença. Mas agora vem a pergunta. Rogério, quando o Caio falou, eu quero ser um designer, eu quero viver disso, eu quero estudar isso. Qual foi a sua, né? Qual que foi os primeiros pensamentos? Como que foi que isso foi, né? Como que você se sente em relação a isso? Então, hoje? Beleza, Thiago. Quando o Caio foi uma questão assim, bem antes, né, dele partir para essa área que ele está agora. O Caio, desde pequeno, tinha umas coisas interessantes que, se eu não estiver equivocado, mas o primeiro site ele montou quando tinha 12 anos. Tá certo, Caio? Isso mesmo? Isso. Aí ele montou um site, aí na sequência ele montou um blog, aí ele começou a montar um canal na internet e ele lia, aprendia sozinho, né? E aí ele continuou os estudos dele, e aí em determinado momento, quando ele teve que escolher um curso técnico, que foi uma opção dele, ele foi para a questão da arte visual, né? Em questão de cultura, minha visão, isso é maravilhoso, né? Questão de aprendizado, de interação, é uma questão maravilhosa isso daí. Mas eu me preocupei muito na questão profissional, porque é um mercado que até então, na época que foi uma escolha dele, era um mercado restrito, né? Quem que absorvia as pessoas que estavam nessa área que ele estava buscando? Ou melhor, quais eram as empresas? Seriam as empresas, pelo menos o que eu conhecia até então, seriam as agências de publicidade, né? Nós sabemos que para trabalhar numa agência a concorrência é monstruosa, né? Eles pedem um profissional com bastante tempo de conhecimento, então isso me preocupou, né? A questão do estudo, da dedicação, da cultura e você demorar ter um retorno financeiro. Então essa foi uma questão que eu coloquei pro Caio. Mas para minha surpresa, ele bateu o pé, falou que ia fazer o que ele gostou, né? E fez. Na sequência ele já começou a atuar na área, foi rápido, a absorção dele no mercado foi muito rápido, né? Foi trabalhar numa agência de estagiário, antes de terminar o curso técnico ele já tinha pegado um cargo melhor, foi crescendo e foi se destacando nesse meio. E aí veio a consequência que ele falou que queria fazer o curso superior, né? Na área de designer, é assim que se fala? Isso, na área de design gráfico. Isso. E aí veio a mesma preocupação, como é que é o mercado? E a gente até entramos nesse mérito, né, o Thiago, no outro podcast, né? Que é aquela cobrança do pai do filho. E eu acabei participando dessa situação dos dois lados, né? Sendo pai agora e quando era filho também tinha cobrança da família. Mas para minha surpresa, talvez na segunda vez não foi surpresa, que ele bateu o pé e falou, vou fazer, porque é o que eu gosto, é uma coisa que me satisfaz. Eu falei, vai fundo, né? E foi isso mesmo, cara? Vai fundo? Teve bastante resistência, né? Tipo, não vai dar certo. Vamos direto ao ponto agora. O mercado não vai dar dinheiro, mas é mais uma questão de se posicionar, né? Uma questão do que você está buscando naquele momento, onde você quer estar mais pra frente. Tá bom, Rogério, quando a Erika crescer, né, ela tem 7 anos hoje, aí você faz essas perguntas pra ela, tá? Não, pode ficar tranquilo, Thiago. Ô Caio, mas só pra, né, saindo um pouco aí da questão, falando um pouco a questão do profissional, a gente sabe, eu e o Thiago sabemos que você trabalha numa grande empresa. E essa grande empresa ela tem um envolvimento tecnológico muito abrangente, não tem a obrigação de você comentar qualquer empresa, fica à vontade, mas você tendo essa possibilidade de estar numa empresa de tecnologia de alta tecnologia, né, a nível mundial, você acredita que a sua profissão ela vai ter um impacto maior em outras empresas, ela vai expandir mais do que hoje, ela vai ter um reconhecimento a nível internacional, a nível mundial? Com certeza, porque hoje a nossa área está muito em crescimento ainda, né? Então tem várias coisas que estão sendo moldadas agora pelos profissionais. Então a gente ainda tem um oceano azul para explorar. A gente falou de trabalhar na área de tecnologia, mas você pode trabalhar numa área analógica também, você pode trabalhar numa empresa que constrói violões, que constrói instrumentos, que constrói carros. Então é uma área que ainda tem muito o que crescer, tem uma área que está se formando, o pessoal
que está na área está criando as profissões, né? Tá, esse desenvolvimento ainda é muito longo, tem bastante coisa para absorver, tem muita coisa que a gente pode conhecer, que a gente vai conhecer e vai construir juntos, né? Legal, eu acho que eu já escutei, né? E acho que assim, muita gente já escutou que as profissões que a gente vê hoje, né? Muitas delas estão deixando de existir e que novas profissões agora vão surgir, né? Baseado em conceitos novos e tecnologia. E eu acho que eu sou uma pessoa que admiro muito as novas gerações. Me inspiro muito nas novas gerações. Acredito muito também, porque eu como já passei também por corporações e aquelas estruturas que são mais conservadoras, eu vi muitas críticas para um pessoal que estava ali com um viés ali, né, diferente, e que realmente gostava daquilo, sabe? Eles tinham entrado ali por conta de uma decisão ali, como diz o Caio, bater o pé, porque era aquilo que eles acreditavam como sendo a sua paixão, né? E lógico, né, conforme as coisas vão andando, a gente pode até mudar, né? Por que não? Mas essas gerações, elas têm realmente a capacidade, assim, essa oportunidade de mudar o mundo, né? Eu acho que a gente viu muita coisa acontecer nos últimos tempos, a gente viu muitas coisas que se a gente pudesse fazer, a gente faria diferente. Acho que em questões ambientais, por exemplo, né? Então esse é um dos pontos que eu acredito muito neles. E essa visão, né, que o Caio trouxe aqui para nós, tanto profissional, né, mas como também como essa questão mais tipo de pessoa mesmo, né? Essa questão de ele realmente ser uma pessoa engajada, buscando, procurando melhorar. Eu acho que a gente tem sim, né, muitas possibilidades positivas no futuro com essas novas gerações. Então, parabenizar o Rogério aqui, meu parceiro aqui de podcast, pelo seu filho, e agradecer a presença aqui do Caio, que, aprendi muito com ele sobre esse meio, e, sempre que eu precisar ali de uma consultoria, né, de uma opinião, né, de um profissional sobre um produto, eu vou perguntar para ele. E eu acho que você que está escutando esse podcast também deveria se cercar de pessoas boas como o Caio, porque a gente tem muito que aprender, sabe, um com o outro, e acho que a gente está passando agora para esse momento de compartilhar mais essas informações. Então é isso, Caio, obrigado, valeu, Rogério, pelo convite. Eu acho que vocês vão fazer suas considerações finais, eu acabei de fazer a minha aqui. Não vejo a hora de a gente fazer outros capítulos do podcast e convidar outros profissionais. E se você está escutando, tiver também uma opinião em relação a esse conteúdo nosso, ou a quem a gente pode chamar, ou você mesmo, né, que está escutando, quiser participar, por favor, entre em contato com o nosso Union. Vai lá, Rogério. Thiago, obrigado pelos parabéns, mas assim, o mérito, o esforço é todo do Caio, né? Eu tenho muito orgulho, né, da determinação, da força de vontade que ele tem para fazer as coisas. Eu acho que assim, ele está no início da vida dele, assim, na vida adulta, quando eu falo início, da questão da vida adulta, e profissionalmente também já está tendo bastante conquistas. Então eu fico contente, né? Mas todo o mérito é dele, né? Eu assim, fiz a minha parte, mas o resultado do que está acontecendo com ele hoje, né? Questão profissionalmente, é 100% dele. A questão de querer estudar, a questão de buscar conhecimento, a questão de se envolver com novas tendências, se arriscar, né? Buscar um mercado totalmente novo, né? Eu que gosto de tecnologia, acompanho tecnologia há mais de 30 anos, né? Sou ficcionado por tecnologia desde a época dos quadrinhos, né? Do gibi. E para mim é até um conceito relativamente novo, né? A área que ele atua. Não a área do marketing, que eu já conheço bastante, mas a questão da experiência do usuário, da maneira que é usada hoje, para mim é uma condição nova, né? Mas eu fico contente tanto por ter mercado de trabalho para essa nova geração que está imergida, né? Está dentro da tecnologia. Eu fico contente que está surgindo novas possibilidades e também fico contente de ter vagas, de ter mercado para essas novas gerações, né? Que estão aproveitando a força do jovem, né? E colocando a tecnologia.
Isso para mim é extraordinário. Então eu gosto muito de ver as coisas dessa maneira. E até como o Caio falou, é uma coisa recente, nova, né, em questão de acadêmica, né, em questão de educação, é uma questão nova, né, a área que ele atua, mas mesmo sendo nova, o mercado tá expandindo, tá pedindo, tá implorando novos profissionais. Isso para mim é que nem a gente costuma falar em off, né, Thiago? Isso daí o futuro chegou, né? O futuro tá aí. Então, vou passar pro Caio para fazer as considerações. Antes de você dar um ponto, Caio, só queria que você desse algum exemplo, né? Assim, e depois você faz suas considerações no tempo que você achar interessante. Até para as pessoas que estão escutando, você tinha até feito um comentário comigo em outro momento, que era a questão dos botões, né? Eu estou falando botões, pessoal, os botões de um celular, né? Do touch, né? Eu achei muito interessante a explicação que você passou. Então, se você puder tentar mostrar ou falar que as pessoas visualizem essa condição. Então, gente, quando a gente fala de botões, é mais uma questão de entender o significado. Hoje, a gente usa o ícone de disquete para poder salvar. Só que o disquete já não é mais usual faz o quê? Uns 15, 20 anos que não tem mais uso de disquete. E o pessoal pergunta, por que mantém o salvar um disquete, o ícone de disquete? Vai muito em consideração porque já é habitual, já faz tempo, então as pessoas têm uma facilidade de entender isso. E se mudasse o disquete, para qual ícone que seria? Uma nuvem, que hoje está tudo na nuvem? Seria um CD, que é o próximo passo do disquete? Então o pessoal mantém o disquete ainda porque é o mais seguro, digamos, na questão da experiência, da pessoa entender. Quando você perguntar, clica no disquete, o que você acha que ele faz? Ele salva, porque já é uma coisa habitual isso. Então existe muito esse estudo também dentro da nossa área, que é a questão de como a pessoa vai entender cada ícone. Se a gente colocar um X, o X é do que? É de fechar. O disquete é de salvar. O que é um botão verde e um botão vermelho? O verde normalmente é confirmação. O vermelho é cancelar, excluir. Então tem muito essa questão da simbologia, a questão a gente chama de semiótica, né? Que é entender o papel de cada coisa. Ô Caio, interessante essa parte, Caio. Caio, fica à vontade, faça suas considerações. Eu evito falar considerações finais, que eu sempre gosto de deixar em aberto aí os assuntos, né? Então faça suas considerações, use o tempo da maneira que você achar melhor. Eu gostaria de agradecer pela presença no podcast, por estar falando de design, estar falando de tecnologia, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu me interesso. E para quem está buscando ser designer, buscando entrar na área de tecnologia, uma das coisas principais é ter curiosidade e buscar. Hoje a gente vive na era da informação, então tem muita coisa na internet, tem muita coisa em blog, em mídia, em artigos. Então hoje, querendo ou não, está mais acessível as informações. E quem tiver interesse, dá para ir atrás, dá para aprender sozinho. E tem muitas comunidades que ajudam também quem quer começar. E a nossa área ainda tem que crescer, tem muita vaga, então quem tiver a oportunidade, quem quiser, é só correr atrás que consegue. Eu gostaria de estar agradecendo novamente todo mundo por estar ouvindo. Gostaria de voltar aqui outras vezes para a gente poder discutir outros assuntos. É isso, muito obrigado. É isso. Ô Thiago, o Caio vai voltar muitas vezes aqui, né? Ele vai voltar, mas ele vai voltar aqui e ele vai falar, eu sou o CEO, né? Eu sou o CTO, eu sou e o Hexmaster ali e tal. E, legal, ele falou essa questão da era da informação e correr atrás, eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer, né? Eu tô aqui, acho que ele falou do Medium, né, que é onde o pessoal escreve hoje, mas a gente é da era do blog? Não, no WordPress, Geosite. Exato. Fanzine, né? Isso, né? E hoje o Rogério tá aqui, com o boné virado para trás. Então, Rogério, não se sinta, né, tipo, calça jeans, né, rasgada aqui, mas não se sinta uma pessoa velha. A gente, na verdade, nós somos os novos velhos, pronto. Isso, a nova geração. Como existe a condição de inventar novas tendências, né, vamos nos colocar em tendências diferentes, né, Thiago? Pessoal, obrigado pela atenção. Thiago, muito obrigado. Thiago Toshio, né, e vamos deixar os links lá do Thiago. O Thiago também está na tecnologia, cria conteúdo, cria tecnologia, né? Muito obrigado pelo Caio estar participando, né? Para ele foi um desafio, né? Tá assim interagindo diretamente
com o pai, né? E ele já faz interações na empresa, ele já faz vídeo, já faz documentários aí, mas com o pai é a primeira vez. Embaçado, né? Com o pai é embaçado. Tem uma relação um pouco diferenciada, mas agradeço, Caio, agradeço, filho. Para mim é um orgulho, para mim é uma satisfação estar podendo falar com o Thiago, que é um grande amigo, estar podendo falar com o Caio aqui. Isso acaba aqui virando uma diversão, né? Uma diversão saudável. Pessoal, quer falar mais alguma coisa? É isso. Eu não vejo a hora de... Caio? Não, E pro obrigado, ar. pessoal. Pessoal, obrigado e até a próxima. Valeu!